Olá galera, meu nome é Tom e seja muito bem-vindo ao canal. Eu trago para vocês hoje algumas questões bem legais do livro de cálculo do Stewart, oitava edição. Mas antes de começarmos, já que vamos lidar com algumas expressões matemáticas complexas, eu gostaria de definir algumas regrinhas de leitura de expressões algébricas com vocês, tá certo? Isso é para facilitar o entendimento de pessoas que possuem algum tipo de problema de visão ou que sejam disléxicas, ok? Como eu não encontrei essa padronização na internet, resolvi criar uma. Não sei se há alguma padronização oficial de leitura ou se há outras melhores, mas pode haver também. Então, resolvi adotar palavras como razão, potência, raiz, expressão, variável, termo, etc. no início da leitura de uma expressão e sempre remeter a elas quando for conveniente no meio da leitura. Acompanhe alguns exemplos na tela. Menos 5 ao quadrado é diferente de quadrado de 5 negativo. Menos x elevado à expressão x mais 4. X negativo elevado à expressão x mais 4. X negativo elevado à variável x, potência anterior mais 4. Módulo da expressão x ao quadrado mais x menos 2. Módulo da expressão x ao quadrado mais x, módulo anterior menos 2. Raiz quadrada da expressão x menos 2. Raiz quadrada da variável x menos 2. Expressão y ao quadrado menos y mais 5 sobre a expressão 3y mais 2. Expressão y ao quadrado menos y mais 5 sobre o termo 3y, razão anterior mais 2. E, por fim, expressão 2x mais 4 sobre a razão secundária de numerador x ao cubo mais x e denominador 2x. Razão principal anterior mais 9 elevado a x, elevado à expressão 3x menos 2. Agora que já fizemos esse ajuste, vamos começar? Capítulo 1. Funções e modelos. Seção 1.1. 4 maneiras de representar uma função. Exercício 1, da página 11. O exercício 1 pede o seguinte: se f de x igual a x mais raiz quadrada da expressão 2 menos x e g de u igual a u mais raiz quadrada da expressão 2 menos u, é verdadeiro que f igual a g? Bem, essa curiosa e simples questão traz duas funções que utilizam variáveis independentes diferentes, mas que possuem a mesma estrutura, e pergunta se elas são iguais ou não. Essa questão poderia ser respondida diretamente utilizando a lógica, mas eu resolvi fazer um trabalhinho algébrico nada muito formal, para a gente discutir isso, ok? Primeiro, vamos analisar o domínio de ambas as funções. Na função f, existe um único elemento capaz de restringir o alcance da função, ou seja, o seu domínio. Esse elemento é a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número real, ela só é definida para valores nulos ou positivos. Sendo assim, 2 menos x precisa ser igual ou maior que zero. Trabalhando essa inequação, jogamos o 2 para a direita e fica menos x maior ou igual a menos 2. Agora, multiplicamos por menos 1, para deixar a variável x positiva, e achamos x menor ou igual a 2. Logo, o domínio de f de x é o intervalo fechado menos infinito, 2. Isso quer dizer que a função f de x é real para todos os valores menores ou iguais a 2. Agora a função g de u. A função g de u segue o mesmo raciocínio. Ela é definida somente para valores de u cuja expressão 2 menos u
seja positiva ou zero. Portanto, 2 menos u é maior ou igual a zero. Menos u é maior ou igual a menos 2 e u é menor ou igual a 2. Logo, o domínio de g de u também é um intervalo fechado menos infinito 2. Já que os domínios de ambas as funções f e g são iguais, intervalo fechado menos infinito 2, podemos substituir as variáveis independentes x e u por um número a qualquer e ver o que acontece. Sendo x igual a e u igual a, temos que f de a igual a mais raiz quadrada da expressão 2 menos a, e g de a igual a mais raiz quadrada da expressão 2 menos a, que é igual a f de a. Logo, para todo e qualquer número a, dentro do domínio das funções, f de a será igual a g de a. Como x igual a u, que é igual a, f de x será igual a g de u. E, portanto, galera, f será igual a g. Resposta: as funções f e g fornecem exatamente o mesmo valor de saída para qualquer valor de entrada em seus domínios. Portanto, f é igual a g. Vejamos agora o exercício 2, pessoal, também na página 11. Se f de x é igual à expressão x² menos x sobre a expressão x menos 1 e g de x é igual a x, é verdadeiro que f é igual a g? Bem, a primeira coisa que devemos fazer quando analisamos uma função é definir o seu domínio. Mas antes disso, eu vou simplificar a função f para vocês verem o que acontece e como podemos cair numa cilada, ok? Vamos lá. F de x igual a expressão x² menos x sobre a expressão x menos 1. Implica que f de x é igual a x que multiplica a expressão x menos 1 sobre a expressão x menos 1. Cortando as expressões x menos 1 tanto no numerador quanto no denominador, chegamos à conclusão que f de x é igual a x. Como f de x é igual a x e g de x também é igual a x, podemos supor que ambas as funções são iguais, correto? Pior que não, galera, e eu explico por quê. Bora analisar o domínio de ambas as funções, o que deveria ter sido feito lá no comecinho, e a gente não fez. Na função f de x igual à expressão x² menos x sobre a expressão x menos 1, o único elemento que restringe o alcance dessa função é o fato de x menos 1 não poder ser nulo, ou seja, igual a zero. Portanto, x menos 1 é diferente de zero. Passamos o menos 1 para a direita e temos que x é diferente de 1. Logo, o domínio de f é intervalo aberto, menos infinito 1, união com o intervalo aberto 1 mais infinito. Ou seja, são os reais menos o número 1. Analisando o domínio da função g de x, temos que ele é igual ao conjunto de todos os números reais, sem qualquer exceção. Embora as funções f de x e g de x sejam realmente muito parecidas, f de 1 não está definida, ao passo que g de 1 é igual a 1. Logo, elas não são iguais, ou seja, f é diferente de g. Vejam só como são os gráficos de f e g. Se tivéssemos analisado o domínio das funções f e g logo no início, teríamos poupado tempo. Mas minha intenção foi realmente essa, mostrar como o cálculo pode nos surpreender às vezes. Bom, vamos passar agora para o exercício 3, galera, também na página 11. Esse exercício é bem fácil e consiste em determinar o domínio, a imagem, a função de um valor x, ou o valor x no determinado ponto, e dizer se uma função é crescente num certo intervalo, etc. Analisando tudo isso, a imagem de um gráfico. Na letra A, o exercício começa pedindo a função f de 1, ou seja, qual o valor de y quando x é igual a 1. Traçando uma reta vertical que passa pelo eixo x em x igual a 1, notamos que essa reta cruza o gráfico da função
a 3 unidades acima do eixo horizontal x, lá no ponto 1, 3 do plano. Logo, a função f de 1 é igual a 3. A letra B do exercício pede para estimarmos o valor de f de menos 1, ou seja, qual o valor de y quando x é igual a menos 1. Como o valor não está muito claro no gráfico, ele pede para fazermos uma estimativa. Ok. Da mesma forma que fizemos na letra A, traçamos uma reta vertical que passe pelo eixo x em x igual a menos 1. Essa reta cruza o gráfico da função a aproximadamente 2/10 abaixo do eixo x, no ponto menos 1, menos 2/10 do plano. Portanto, f de menos 1 é aproximadamente igual a menos 0,2. Na letra C ocorre o inverso. O exercício pede que achemos x para f de x igual a 1. Falar que f de x é igual a 1 significa dizer que no determinado ponto da função, y é igual a 1. Ou seja, o gráfico passa exatamente a uma distância de uma unidade acima do eixo x. Isso acontece nos pontos 0, 1 e 3, 1 do plano ordenado. Portanto, quando x é igual a 0 e quando x é igual a 3. A letra D pede quase a mesma coisa da letra C, mas agora o exercício quer o valor de x quando f de x for igual a 0, ou seja, quando y é igual a 0. Ou melhor ainda, quando o gráfico cruzar o eixo x. Isso acontece à esquerda do eixo vertical y e apenas em um ponto, no ponto menos 0,8, 0, aproximadamente. Logo, quando x for aproximadamente igual a menos 0,8. A letra E quer saber o domínio e a imagem da função f dada. O domínio de uma função é o conjunto formado por todos os seus valores x. Já a imagem de uma função é o conjunto formado por todos os seus valores y. No caso de f, o domínio é o intervalo fechado que vai de menos 2 a 4, ou seja, menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 4. E a imagem é o intervalo fechado que vai de menos 1 a 3, ou melhor, menos 1 menor ou igual a y menor ou igual a 3. Não devemos esquecer que o intervalo fechado é aquele onde incluímos as suas extremidades. Já no intervalo aberto, isso não acontece. Finalizando o exercício 3, ele pede na letra F que a gente defina um intervalo onde a função é crescente. Esse conceito é bem intuitivo, mas vamos incrementar um pouquinho. Uma função é considerada crescente num determinado intervalo quando dois de seus pontos de coordenadas x1, y1 e x2, y2 apresentam a seguinte característica: y2 é maior que y1 sempre que x2 for maior que x1. Já numa função decrescente ocorre o inverso: y2 é menor que y1 sempre que x2 for maior que x1. Para a função f dada e considerando a variável x, ela será crescente no intervalo menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Galera, para finalizar, vamos resolver agora o último exercício do vídeo. Ele é bem parecido com o anterior e também não traz muita dificuldade. O exercício 4 traz um gráfico com duas curvas, f e g, e pede alguns valores para a gente. Na letra A, ele quer saber o valor de f de menos 4 e de g de 3. Traçando uma reta vertical que passa pelo valor menos 4 do eixo horizontal x e vai até o gráfico da função f, a gente chega no ponto menos 4, menos 2. f de menos 4 é justamente a coordenada y desse ponto. Ou seja, f de menos 4 é igual a menos 2. Com g de 3 é a mesma coisa. Traçamos uma reta vertical e chegamos ao ponto 3, 4. Logo, g de 3 é igual a 4. A letra B pede os valores de x onde f de x é igual a g de x. Ora, se f é igual a g para um certo valor de x, então os dois gráficos possuem a mesma distância y do eixo horizontal, que é onde as funções se cruzam. Analisando o gráfico, vemos que são os pontos menos 2, 1 e 2, 2.
Basta pegarmos as coordenadas x desses pontos, que são x igual a menos 2 e x igual a 2. Letra C. Estime a solução da equação f de x igual a menos 1. A questão pede os pontos da função f cuja coordenada y é igual a menos 1. Na verdade, ele pede a coordenada x desses pontos, que são os pontos menos 3, menos 1 e 4, menos 1. Logo, a resposta é x igual a menos 3 e x igual a 4. A letra D pede o intervalo da função f onde ela é decrescente. Uma função decrescente, como nós já vimos, é aquela onde os valores y de seus pontos no gráfico diminuem à medida que os valores x aumentam. É como se a função estivesse descendo. Levando em consideração os valores de x, isso acontece no intervalo entre x igual a 0 e x igual a 4. A letra E quer saber o domínio e a imagem de f. Como já vimos, o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores possíveis de x. Portanto, o domínio de f, como percebemos no gráfico, é o intervalo fechado que vai de menos 4 a 4. Já a sua imagem, com todos os valores possíveis de y, é o intervalo fechado menos 2, 3. Para fecharmos, temos a letra F. Ela também pede o domínio e a imagem de uma função, só que agora a função é a função g. É a mesma coisa. O domínio é o intervalo fechado menos 4 e 3, e a imagem é o intervalo fechado 0,5 e 4. Bem, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Essas foram bem fáceis, né? Curtam, se inscrevam, compartilhem e cliquem no sininho para me ajudar, me incentivar a trazer mais questões, ok? Um forte abraço e até breve.